profissional inovador, resiliente, que encara o não como desafio e se relaciona com os pares para construir objetivos comuns. Ele tem um nome, é o intraempreendedor. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre o papel desses profissionais no desenvolvimento do Estado do Rio. Vem com a gente. Em junho de 2021, foi realizada a Semana Global de Intraempreendedores e o tema foi Tornando o Invisível Visível, alertando o mundo sobre o papel daqueles funcionários que estão mudando a realidade das empresas. No Rio em Foco de hoje, nós vamos conversar com Alda Marina Campos. Ela é CEO da Pares e catalisadora da Liga de Intraempreendedores no Brasil. Alda, conta pra gente o que é intraempreendedorismo e como a Liga funciona no Brasil. Essa é uma prática que está sendo cada vez mais vista no meio corporativo, também nas organizações do terceiro setor e instituições de governo, e que as pessoas estão cada vez mais trazendo assim, nossa, eu já era intraempreendedor e não sabia, né? O empreendedorismo é a prática que tem exatamente a intenção de trazer algo novo, ou seja, empreender a partir de algo que já existe, né? Eu costumo até provocar, a gente não precisa criar uma nova instituição ou abrir um novo CNPJ para que a gente coloque algo robusto, com capacidade de escala, com capacidade de gerar impacto positivo no mundo. Então, essa é a prática do empreendedorismo, e essa é uma prática que já existe há muito tempo. O nome em si, né, ele foi cunhado ainda na década de 70, né, e isso foi sendo levado mais à frente quando uma comunidade se reconheceu como quem são esses inovadores que estão hoje conseguindo levar adiante pautas complexas a partir de instituições que já existem. Assim foi o nascimento dessa comunidade global, que é a Liga de Intraempreendedores. É uma comunidade que hoje está presente em 17 países, de forma ativa. Nós temos membros de 87 países participando dos eventos, tá? Ela é uma comunidade de aprendizagem e prática, que nasce lá atrás ainda com a teoria de mudança, de que ao destravar o potencial humano das instituições mais influentes e mais poderosas, é que a gente vai conseguir acelerar a Agenda 2030, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Então, perceba que a gente está falando de aprendizagem e prática, ou seja, a gente está falando de temas e desafios complexos, que é exatamente a partir da inteligência coletiva e da aprendizagem a partir de algo que também já está sendo praticado em outra região do globo, né, ou outro setor, e muitas vezes à luz dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é que a gente consegue ganhar atalhos, né, suficientes para que a gente possa, de fato, endereçar e avançar essas agendas, tá? Quando a gente fala desse perfil do intraempreendedor, né, que se reconheceu lá atrás e que vem compartilhando suas experiências, que perfil é esse? São inquietos, inovadores, são pessoas que têm uma taxa a mais de resiliência, né, uma capacidade de olhar para o problema e entender que ele é parte da solução, ele é parte do problema e é parte da solução. São pessoas que têm uma capacidade de construir relações de uma forma construtiva, endereçada de forma assertiva, porque ela está buscando construir. E aí eu não estou falando de relações interesseiras, estou falando de relações interessadas, né, em que as pessoas estão realmente interessadas numa pauta e construindo essas relações em torno dessas pautas. Geralmente são pessoas que conseguem enxergar o não óbvio, e até costumo ressaltar uma das competências-chave intraempreendedoras que está no toolkit do intraempreendedor, que é uma publicação que eu convido todos a baixar depois de forma gratuita no site da Liga, a capacidade de destravar recursos, né, e de enxergar as rubricas não óbvias, porque ela consegue exatamente articular quais são esses atores, quais são essas instituições,
qual é a proposta de valor do seu projeto ou da sua ideia para aquelas pessoas e aquelas instituições. Então, são pessoas que são muito inovadoras, né? E principalmente um perfil de aprendiz, de saber que o que ela está lidando vai mudar, são ciclos rápidos de mudança, e que ela vai precisar, muitas vezes, rever o seu conceito. E acho que um último ponto muito importante, e acho que isso é algo que é desafiador em qualquer setor, são pessoas que conseguem colocar outras pessoas no centro. Muitas vezes dar palco para as outras pessoas, porque elas sabem que são essas outras pessoas, como atores sociais, que vão ser capazes de levar essa pauta adiante, não necessariamente um palco para ela. E isso que é uma grande mudança no setor, né, principalmente no setor corporativo, por exemplo, em que existe esse arquétipo do super-herói, né, ou mesmo nos empreendimentos, né, que existe assim, quem é o grande fundador da Apple? Quem é o fundador do Facebook? Né? Agora, quem fez a mudança para a economia circular no Starbucks, por exemplo, as pessoas sabem o nome. Então, é uma lógica também de ser muito invisível, né? Por isso, até esse foi o tema da Semana Global, tornando o invisível visível. Quem são essas pessoas que estão, não por trás, mas à frente dessas agendas, dentro de organizações que já existem? Tenho certeza que na Alerj tem diversos empreendedores, que nas instituições públicas tem muitos que não têm necessariamente a consciência e principalmente não têm ainda as ferramentas para que eles usar a potência das instituições em direção aos objetivos coletivos, né, objetivos de desenvolvimento sustentável. É muito interessante, né, ter contato com a Liga e entender justamente qual é a tradução dessas ações, como a troca de informação e a própria articulação entre esses intraempreendedores também pode gerar mudanças muito interessantes, né? Ainda mais no momento de pandemia, em que as urgências, elas se sobrepõem até a atividade fim daquelas empresas. Quem hoje participa da Liga aqui no Brasil e que casos assim você destacaria? A gente vai deixar para falar um pouquinho da Semana Global no próximo bloco, mas para a gente fechar aqui um pouco e mostrar para quem está assistindo a gente o que é de fato, né, a Liga no Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quem hoje participa e que cases interessantes também você poderia exemplificar de ações conjuntas que aconteceram nesse momento de pandemia e que ajudam a mostrar assim, o papel e o perfil desse intraempreendedor. Perfeito. Hoje, tanto na comunidade global quanto local, a gente tem uma maioria ainda de intraempreendedores dentro de empresas, tá? Mas, gradativamente, a gente vai vendo se aproximando intraempreendedores do setor público e do setor social como todo. Tá? Quem faz parte hoje, né? No Brasil, a gente está atuando há 7 anos, tá? Há 3 anos, em 2019, no final ainda de 2018, a gente percebeu que, exatamente para que essa comunidade continuasse sendo cuidada, a gente precisava também se aproximar das instituições, das organizações. Então, a gente criou um centro de intraempreendedorismo, em parceria com a Fundação Dom Cabral, então, exatamente buscando se aproximar da lógica de educação executiva, e isso permitiu, de cara, a entrada de 7 grandes empresas, estão entre elas Natura, BASF, Gerdau, VLI, Vedacity, né, Kluber Lubrication, mostrando para o ecossistema de negócios que a gente poderia falar, sim, as pautas estratégicas de impacto, usando o intraempreendedorismo. Depois disso, a gente se aproximou também do Pacto Global, e participamos na edição brasileira, é um programa que é global, que chama Inova 2030, onde já participaram até hoje jovens inovadores de 28 grandes empresas brasileiras, e aí expande, além dessas que eu comentei, ainda tem empresas do setor da parte de aluguel de carros, como Movida, Unidas, de petróleo, como Ipiranga, Oxiteno. Então, a gente tem aí um alargamento de setores também interessados e vendo que
esses inovadores estão em mais empresas do que a gente estava imaginando, tá? Então, iniciativas no Brasil, essas que eu mencionei. A gente também fez no Brasil alguns estudos que a comunidade global estava conduzindo. Então, um deles foi o intraempreendedorismo no setor social, né? A gente reuniu aqui dezenas de intraempreendedores para escutar o que tem de diferença entre intraempreender na iniciativa privada com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Fizemos também aqui o primeiro curso de intraempreendedorismo online, gratuito, no meio da pandemia, porque a gente percebeu que todos já estavam sendo convidados a ser mais intraempreendedores na pandemia, né? Todos nós passamos de março passado para cá a receber convites de olhar para novos atores sociais e ver como você poderia ajudar o seu colega, né, de forma remota, o seu colega de trabalho, o seu fornecedor, o seu cliente a reinventar o seu negócio. Então, isso foi um convite, muitas vezes, não direto, mas indireto. Então, a gente percebeu, não, uma forma da gente apoiar é criar esse curso online gratuito. Tivemos mais de 1.200 inscritos. Então, essa foi uma iniciativa que a gente teve. A gente vem fazendo alguns programas customizados, também endereçados aos desafios das cadeias de valor, né, hoje. Um caso que foi muito emblemático ano passado foi a BASF. A BASF, ela convidou a sua cadeia de valor a apresentar projetos intraempreendedores. Então, também foi bonito isso, né, de dar oportunidade e dar voz à diversidade, né, a pessoas que quisessem trazer as suas ideias, não necessariamente óbvias e dentro das linhas corporativas, né. Essas foram as iniciativas principais, e um deles, que eu acho que é importante, que desencadeou o que a gente está vivendo hoje na comunidade brasileira, foi a gente fez uma chamada aberta a qualquer brasileiro reconhecer o intraempreendedor. A gente teve a nomeação de 75 pessoas, e chegamos num processo de curadoria ao reconhecimento de 25 intraempreendedores e fizemos uma jornada com eles, chamou Caleidoscópio, né? E um dos outputs, né, das saídas desse processo foi a criação de um planejamento estratégico participativo, em que a gente exatamente pensou conjuntamente o que vai ser essa comunidade no Brasil até 2023. Então, essas foram, em uma breve descrição, os acontecimentos, né, da comunidade local nesses últimos menos de 15 meses. Muito rápido, né? Mas foi um processo de conversão também, de chegar explicando, identificando quem são essas pessoas que hoje já estão no campo atuando sem ainda ter a amplitude do conceito ou saber que elas são essas pessoas que estão fazendo a diferença. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nesse segundo bloco, a ideia, Alda, é a gente falar um pouquinho sobre o evento, que eu citei lá no início do primeiro, mas que é muito importante também trazer de que maneira essa estruturação que está sendo feita aqui no Brasil está comunicando e se engajando nesse movimento global. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais foram os principais temas discutidos, né? Como foi esse processo de tornar o invisível visível, e os desafios para essa agenda futura, né, de consolidação e de, enfim, construção dessa pauta aí mundial. Bom, Semana Global do Intraempreendedor é uma iniciativa também que nasceu no meio da pandemia ano passado. A edição desse ano foi a segunda. Então, ela já tem como DNA a intenção de trazer para um mesmo ambiente online as pessoas que estão hoje enfrentando e trazendo a pauta intraempreendedora no mundo todo, tá? Esse ano passado foi como tudo na pandemia, foi tudo feito de forma operacional, sair tudo do zero, né? E no meio da pandemia, todo mundo lidando com seus medos, com as suas interrogações. A gente fez uma versão aberta, uma edição aberta, em que todos poderiam propor agendas. Esse ano a gente escolheu poder exatamente contribuir com o desenvolvimento da comunidade global. O time global optou por ser um evento pago,
né, para um número menor de pessoas, mas com algumas agendas abertas, tá? A escolha do tema, como eu comentei, foi tornando o invisível visível, a escolha de dar voz a mais pessoas, a celebrar essas pessoas, a celebrar essas pautas tão importantes e tão improváveis também, da gente falar sobre, por que não falar sobre o amor no ambiente de trabalho, né? A gente tem alguns pudores de falar de alguns temas dentro do ambiente de trabalho, mas que com essa crise sanitária e esse reboot social que a gente está vivendo, isso se tornou imprescindível, falar de saúde mental, né, de falar de como atuar de forma colaborativa verdadeiramente, né. Então, também foi uma pauta, foi uma grade aberta, então poderiam ser propostas agendas. A gente optou criar também uma pauta Brasil, porque a gente entende, e é isso que eu acho que vale também celebrar. Eu hoje faço parte de algumas redes internacionais relacionadas a impacto, né, a liderança e impacto positivo, e eu posso afirmar que em todas essas redes o Brasil está na dianteira nos temas de impacto. Então, a gente está falando, hoje na comunidade global, o Brasil tem sido responsável por iniciativas, como eu comentei, do primeiro centro de intraempreendedorismo, de um trabalho diferenciado dentro do programa Nova 2030 com o Pacto Global das Nações Unidas, de ser o primeiro país que fez o caleidoscópio, que é esse fellowship, o reconhecimento regional, isso já vinha sendo feito 2 vezes por ano na comunidade global. E aí a gente escolheu, dentro da agenda Brasil, 2 grandes temas. Um tema é exatamente falar sobre intraempreendedorismo no Brasil, porque principalmente com a ascensão da pauta ESG no mercado corporativo, o intraempreendedorismo de impacto também entrou como uma pauta central, né? E aí acho que, como todo cuidado de novas ondas, né, de temas, é a gente fazer essa curadoria, né? O que está de fato sendo o intraempreendedorismo no Brasil, quais são hoje os desafios dos intraempreendedores, quais são hoje os desafios das organizações que levam à prática do intraempreendedorismo, como inovar, como gerar impacto de forma coerente e como engajar as pessoas de forma coerente, né? Então, a gente fez um primeiro painel, tinha aproximadamente 50 pessoas, né, e convidando quem tinha feito parte desse processo de planejamento estratégico participativo e também outros atores que estavam atuando em intraempreendedorismo. E a segunda pauta que a gente escolheu foi para a gente se aproximar do movimento global de empresas Bs. Então, quem são hoje os intraempreendedores? Aí vale incluir a todos, né? Esse é um movimento global em que se pretende exatamente ressignificar o conceito de sucesso nos negócios, né? E dentro dessa intenção existe aí todo um processo de autoavaliação de impacto por parte das empresas, e as que buscam a certificação passam, então, a entrar nesse ciclo contínuo de avaliação a cada 3 anos para obter a recertificação. Então, a gente quis exatamente trazer quem são hoje intraempreendedores que estão liderando essa agenda dentro dessas empresas, né, que estão ou buscando a certificação, ou usando ela como uma ferramenta para alavancar desenvolvimento sustentável, ou elas estão hoje já certificadas, buscando esse ciclo contínuo de desenvolvimento. E foi muito, muito bonito perceber que foi um espaço de verdadeira escuta, em que eles puderam trazer os verdadeiros desafios que estão acontecendo hoje, né. Eu acho que uma boa contribuição, Geisa, que eu posso fazer ao compartilhar com mais pessoas o que é o intraempreendedorismo, é que a gente está hoje falando de uma pauta, como qualquer onda, foi na qualidade total, né, é uma pauta que, de uma hora para outra, muitas pessoas acabam se posicionando num lugar de eu conheço, eu sei endereçar essa pauta, mas ninguém coloca de forma clara o que eu não sei, e quais são os erros que a gente tem, quais são as dificuldades que a gente tem, porque com o cuidado que a pauta social e ambiental merece. É complexo pra caramba, é muito complexo você lidar com variáveis simultaneamente relacionadas a pessoas, a clientes, a cadeias de valor, a impacto ambiental, né, a uma nova governança, a saber dar a voz para as pessoas,
a saber de fato lidar com o tema diversidade, a saber de fato lidar com a questão da crise climática que a gente está enfrentando. Então, acho que é um convite também a mais pessoas entenderem que as pessoas estão no centro da transição que a gente quer fazer, estejam elas onde elas estiverem, e ter a capacidade de lidar com isso, né, encontrando uma comunidade que tem outras pessoas também com as suas interrogações e dispostas a compartilhar, isso é um superativo no dia de hoje. Então, fundamental, né? Quer dizer, você ganha velocidade até na forma como você vai construir uma solução, se você consegue identificar pares que possam te dizer, não vai por aqui não, eu já fui por aqui e não aconteceu. E aí você consegue identificar esses desafios comuns, né? Normalmente, em processos de liderança, o líder, ele sempre se vê sozinho, porque muitas vezes ele não consegue enxergar que existem pares que estão, às vezes, muito próximos, às vezes um pouco mais distantes, mas com a internet todo mundo já ficou muito mais... tem muito mais espaço para estar junto, né? Ele consegue identificar ali os desafios comuns e consegue se fortalecer também, né? Para tomar uma decisão mais assertiva e ir numa direção que você ganhe velocidade, quando a velocidade ela é ali, às vezes, primordial para você achar o resultado, entregar o resultado que é necessário para resolver aquele problema. Eu acho que é importante, que a gente está falando aqui de desenvolvimento, né? Desenvolvimento é um processo contínuo, não existe linha de chegada. E ele precisa lidar com as questões do nosso tempo. E as questões do nosso tempo, elas estão chegando numa velocidade cada vez maior, e com uma complexidade e um convite à confiança cada vez maior, né? Aquela série histórica do Trust Barometer, né, que é o barômetro da confiança da Edelman, ele trouxe nessa edição de 2021 o dado de que existe cada vez mais uma maior confiança nos negócios, né, e que existe cada vez mais uma expectativa de que consumidores e colaboradores também se posicionem, também tomem a frente dos problemas que a gente está lidando na sociedade. Então, na prática, a gente está falando de um convite a protagonismo social, a um protagonismo que, assim, se você está aí sentado, não estou falando de você não, mas qualquer um que esteja me ouvindo agora, se você está aí sentado numa cadeira que tem um sobrenome institucional, use o poder dessa instituição a favor de quem não está sentado aí. Se a gente tiver esse raciocínio o tempo todo, você fala, uau, eu realmente posso fazer muito mais do que eu estou fazendo, e deveria ter vergonha de não fazer o que precisa ser feito pelo coletivo. Essa é uma questão de cidadania hoje, é uma questão que está se tornando cada vez mais uma questão ética, e que cada vez as pessoas entendam isso. É fundamental, e pensar também, né, de que forma você falou do intraempreendedorismo muito voltado ao terceiro setor e à iniciativa privada, mas como o setor público também se engaja nessa agenda, e é o que a gente vai tratar no próximo bloco, então você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. De volta com a CEO da Pares e catalisadora da Liga de Empreendedores do Brasil, Alda Marina Campos, para falar sobre o intraempreendedorismo no setor público. Como trazer essa temática e envolver mais atores que estão do lado de cá das políticas públicas nessa agenda, que também conversa muito com a sustentabilidade, né? Eu acho que eu posso contribuir trazendo alguns aspectos. Um é a própria consciência do empreendedorismo no setor público, tá? O que eu acho que são duas questões importantes que a gente sempre trabalha ao apoiar essa prática, apoiar o desenvolvimento das lideranças, e dois, apoiar as organizações para que elas se tornem ambientes mais propícios ao empreendedorismo. Afinal, não adianta nada, né, você ter atores vitaminados em empreendedorismo e uma instituição que não permite esse florescer das ideias, tá? Então, acho que rapidamente falar de cada um desses dois pontos à luz do setor público, tá? Perfeito. Desenvolvimento da própria liderança, eu acho que isso tem que partir
dos dois movimentos que qualquer processo de mudança de liderança parte. Pode ser o de cima para baixo, ou seja, essa é uma diretriz institucional, e aí sim, acho que tem uma consciência por parte das lideranças hoje de que essa é uma pauta importante, né? Trazer o papel, permitir o papel protagonista por parte do colaborador dentro, na verdade, o funcionário público, né? O outro caminho é o que a gente chama de baixo para cima, né? Em que o próprio intraempreendedor, se reconhecendo o intraempreendedor, fala, eu vou levar essa pauta dentro de uma semana da ENAP, eu vou levar essa pauta dentro da TV, né, da LERJ, eu vou levar isso, seja onde for. Então, acho que esses são dois movimentos que podem acontecer simultaneamente, para que a gente possa avançar nessas duas esferas, desenvolvimento de liderança e o desenvolvimento institucional, tá? Eu acho que como o olhar de desenvolvimento de liderança, eu acredito que hoje existe na comunidade internacional, né, a consciência de que são 6 as competências-chave do intraempreendedor hoje, que consegue levar para um nível maior, escalar os projetos e consegue levar isso também, apesar de todas as dificuldades de uma grande engrenagem, né, seja ela uma grande corporação, ou seja ela também uma instituição pública, que tem todas as suas esferas, suas hierarquias, os seus protocolos, a própria legislação, né? Então, quais são elas? Praticar pensamento generativo. É muito mais sobre e do que ou, né? Por que eu não posso resolver um problema social e gerar recursos financeiros, tá? Segunda competência, construir comunidade. As pautas são cada vez mais complexas, precisamos aprender entre pares e precisamos também encontrar a nossa comunidade que não vai nos deixar desistir. Terceira competência, negociar com o sistema. E aí tem diferenças entre um sistema, né, de uma grande corporação, do governo ou de uma organização não governamental. Então, trocar mais sobre quais são as dificuldades de levar uma pauta nova dentro do sistema público. Precisa falar sobre isso. Tá? Outra competência é fazer um business case efetivo, ou seja, na verdade, fazer um estudo de caso efetivo. O quanto a sua pauta conversa com as prioridades da instituição onde você está. Porque isso tem uma avenida de aceleração do seu projeto. Quinto, desbloquear recursos não óbvios. Né? Se a gente hoje, por que não pensar de forma mais ampla, intersetorial, internacional, né? Tem casos reais no Brasil de projetos que nascem dentro das empresas e conseguem destravar recursos internacionais, por exemplo, do UFC. E sexto e por último, é o ponto que a gente conversou há pouco, que é a resiliência, né? Você tem que ser uma pessoa que se conhece, que sabe quais são os seus limites, porque o seu estoque de nãos, ele não pode acabar cedo. Você vai receber vários nãos ao longo do caminho. Então, saber entender também o que te mantém vivo, mantém exatamente os seus valores, os seus princípios, a sua chama mesmo, como um empreendedor, a partir dessa instituição onde você está, vivo. Porque a tendência é sim apagar. Essa é a tendência. Essa é a ordem natural do ser humano, é desistir depois de tentar mais de uma vez. Então, cultivar essa resiliência. E só para finalizar, o outro aspecto, que é o aspecto de cultivar culturas mais intraempreendedoras para que essas pessoas possam florescer, né? O potencial humano seja vivo dentro da instituição. A gente desenvolveu um estudo internacional e aqui no Brasil um assessment para que as organizações pudessem se autoavaliar, tá? E eu acho que um dos pontos-chave para todo mundo estar atento, se você é um líder hoje dentro de uma instituição pública, primeiro, o quanto você está, de fato, cuidando do processo de inovação, né? Ela é algo que você tem bons processos e boas iniciativas para que ela ocorra continuamente. Segundo, como está a mentalidade em relação à inovação, e impacto, e novidades, e modernidade na média liderança e na alta liderança. Porque a maior parte das inovações morre na média liderança. Então, a gente não cuidar para que essas culturas estejam também, essas engrenagens, estejam também cuidando, né, dessas ideias novas, das pessoas. Existem canais para isso, existem processos para isso, existem também fóruns para que você possa, de fato, ter um diálogo de confiança.
E aí, com isso, você cuida para que essa instituição seja uma instituição mais intraempreendedora, tá? Alda, você trouxe aqui uma série de aspectos maravilhosos que eu acho que lançam aí a possibilidade da gente refletir no meio de tantos desafios, né, que a pandemia trouxe para todas as instituições, para se repensar como ator e agente de mudança, e principalmente para a gente poder colocar novos desafios aí para mudar as coisas que foram mexidas. Tudo saiu do lugar, né? Quando a gente pensa na pandemia e na forma da gente trabalhar, se relacionar, na própria necessidade do cuidado que a gente precisa ter com a gente mesmo. Então, foi muito interessante ter você aqui conosco. Eu te agradeço por ter aceitado o convite. Sei que foram semanas aí super desafiadoras por conta desse evento internacional, mas também poder trazer um pouco dessas novidades, do que aconteceu e que trouxe também a Liga para esse espaço, né, para falar um pouco do setor público e de como a gente também pode, olhando na atividade, no dia a dia, no fazer para a população, o que a gente pode trazer de mudança, foi sensacional. Só para lembrar, esse conteúdo também está disponível no podcast Quero Discutir o Meu Estado. Busca a gente lá para você ouvir de onde quiser. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.